Sim, gravando. Boa noite a todos. Então, muito legal, a gente está começando agora aqui mais um encontro, sétima reunião do nosso grupo de estudos do comportamento humano e qualidade de vida no trabalho. Vou fazer aqui só uma introdução antes da gente começar com o tema de hoje e com a nossa convidada, que já de início eu agradeço muito a presença da Jaque, de ter se disponibilizado. Muito legal, Jaque, tu compartilhar conosco aí os teus conhecimentos, certamente vai contribuir bastante aí para a gente, tá? A gente sabe que foi voluntária, né? Um convite feito pela Sabrina e por nós aqui, quase voluntário. E muito legal, já que tu está aqui conosco, tá? Muito Então, obrigada. relembrando aqui um pouco do nosso foco do grupo de estudos, a gente teve em conversas dentro do centro de referência do nosso campus, já que até para tu também se contextualizar um pouquinho mais, a gente já fez algumas conversas, né, mas para contextualizar um pouco mais, acho que é sempre válido. A gente fez algumas reuniões no final do ano passado, de 2019, e uma delas, bem no finalzinho de dezembro, se não me engano, 19 ou 20 de dezembro, a gente iniciou então a discussão do grupo de estudos, fazendo um levantamento do que nós julgávamos ser importante, o que faltava para o nosso time, né, para o nosso grupo lá no centro, as competências principais talvez, né, o que a gente poderia fazer. Então nessa reunião foi muito interessante que a gente identificou algumas necessidades do grupo, né, e essas necessidades então, em sua essência, em sua maioria, eram questões atitudinais, socioemocionais, de relacionamento, e que a gente percebeu que precisaria melhorar e que era um dos grandes gargalos, uma das grandes lacunas para a gente poder conviver melhor, ter mais qualidade de vida no trabalho e também aumentar a nossa performance. Então foi por conta disso que tudo começou. E aí nós criamos esse site que está sendo compartilhado a tela aqui, que é o que organiza e registra aí os nossos encontros, né? A gente tem então como objetivo, relembrando, estudar o comportamento humano. Então aí a gente pensou, né, definimos nessa reunião, esqueci de contar, como é que a gente vai fazer isso? São assuntos tão complexos, né, que giram em torno então dessas questões do comportamento humano. E aí apareceu o nosso escopo de trabalho, a gente foi definindo e amadurecendo, que seria estudar o comportamento humano e desenvolver essas competências socioemocionais. Vem forte a questão do autoconhecimento, da escuta né, da autopercepção, para melhorar, então, a qualidade de vida no trabalho e a performance organizacional, como já foi falado. E aqui nesse site, só para relembrar os nossos participantes, ali nos encontros tem um cronograma, né, com toda a agenda, os temas de discussão, que é um espaço para que qualquer pessoa, qualquer integrante possa contribuir, colocar lá o que deseja, se tem alguma contribuição, e a gente pode agendar daí para compartilhar esses conhecimentos. E os registros dos encontros, que lá tem um resumo, tem a gravação, nesse caso aqui agora que a gente está fazendo online, e também um resumo o material das conferências que a gente está fazendo, né? Estamos então aqui no 7º encontro, lá no primeiro encontro a gente fez esse momento de identificação de expectativas, de alinhamento, de necessidades do grupo. No segundo encontro, já foi um encontro, então, introdutório, mas já de conteúdo. Fizemos ali um alinhamento conceitual, conectando alguns temas, né, a questão da liderança, a cultura organizacional, algumas questões da psicologia apareceram ali inicialmente. E como a gente, claro, no nosso grupo a gente tem umas convidadas que são psicólogas do IFSC, Jaque, mas a gente não, os integrantes do grupo não têm formação em psicologia, então a gente está sempre convidando, está precisando de várias ajudas, né, várias pessoas que transitam por esses temas para nos ajudar. E daí nesse segundo encontro nós fizemos isso no dia 11 de fevereiro, no terceiro encontro, no dia 10 de março, fizemos lá uma prática, o que eu sei sobre quem eu não conheço, a gente viu como a gente não conhece os nossos colegas de trabalho, a questão das crenças, a questão dos reconhecimento das nossas emoções, foi bem legal, discutimos bastante sobre isso. No quarto encontro, com a Isabel, maravilhoso, ela já trouxe a psicologia positiva, falando um pouco da liderança positiva. No quinto encontro, aí foi a contribuição da Gisele, que é uma nossa servidora do IFSC, professora também, da área da administração, e ela também trouxe o tema de liderança em tempos de crise, abordou muitos desses aspectos.
No 6º encontro, vimos, então, noções da psicologia transpessoal com a Eneida, coordenadora de um curso de psicologia transpessoal. No 7º, agora, chegamos nesse tema, Eneagrama aplicado aos times de trabalho contigo, Jaque. Tá? E aí temos outros, já vou aproveitar e fazer o spoiler, né? No 8º encontro, a gente... Ah, não, eu esqueci aqui, está errado o texto, eu só copiei o texto. O 8º encontro vai ser sobre mindfulness, vai ser muito legal com a Nilda. Tá, aqui tá errado, vou até esconder já. E vai ser no dia 9 de junho, tá? Mas o nosso 7º, então, contigo, Jaque. Aproveito mais uma vez para te agradecer. Maravilhosa a tua presença e passo a palavra para ti já, fica à vontade. Tá? Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite, pessoal, né? Espero que eu possa contribuir de alguma forma aí com vocês e conversar um pouquinho sobre esse tema que está bem alinhado ao que você estava falando aí da proposta de vocês, né? Porque a gente vou botar aqui a apresentação já. Tá bom. O Enneagrama ele vai justamente abordar o nosso autoconhecimento e a nossa relação, né, com as pessoas. A partir do momento que a gente se conhece, a gente percebe os nossos gatilhos, nossas necessidades, a gente também começa a desenvolver mais empatia e inteligência emocional para lidar com as outras pessoas que têm perfis diferentes. Porque daí a gente se conecta de verdade com essa estrutura que forma, né, a nossa personalidade, as nossas necessidades. Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente, né? O Enneagrama aplicado aos times de trabalho. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Jaqueline Tartari, eu tenho meu mestrado ali no EGC também, como alguns de vocês. Só acho que a tua tela não está sendo compartilhada ainda. Não? Não, SAT, tá? Não, né? Deixa eu ver, tela inteira, peraí. Ainda não. Agora tá. Agora tá, foi. Você está apresentando? Estão vendo? O meu currículo, não? Sim, estamos vendo, agora sim. Tá. Só para ver se está direitinho, né? Ah, então. Então, como né, tenho meu mestrado ali no EGC, né, o tema é gestão por competências, usando o Enneagrama da personalidade mesmo, né, para identificação de perfis. Então, a especialização em inteligência emocional e perfis de personalidades também em outras teorias, né, junguianas e outros tipos de tipologias. Então, eu trabalho muito com essa questão do desenvolvimento humano, né? Minha formação inicial é na educação, e fiz alguns intercâmbios aí no exterior, mas o principal de tudo é que, apesar de termos formado nossa personalidade, a gente teve nossas experiências, a nossa cultura, cada um, né, vem de uma família, vem de algumas crenças, mas o nosso poder de autotransformação, ele é incrível. Quando a gente tem vontade, a gente muda, realmente transforma a ação, né? E para transformar uma ação, transformar um movimento, a gente tem que entrar em contato profundo assim, com o que nos motiva a agir. Porque a ação ela pode ser tanto externa como interna, né? Tanto para o meio, né? Para a sociedade, como uma ação introspectiva. Então, aconteceu alguma coisa, eu me fecho. Ou aconteceu alguma coisa, eu vou, né? Eu falo. Então, o que me motiva, será? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar com vocês, para vocês, durante essa apresentação, irem pensando, o que será que me move? O que me motiva? A motivação, ela vai vindo mesmo radical da palavra emoção, né? Aquilo que me leva a algum movimento. O que acontece que quando me incomoda ou então me deixa muito eufórico, faz com que eu faça um movimento para me defender, né? Um movimento para ir atrás de uma necessidade. Então, a gente tem essas necessidades que são atendidas e as necessidades que não são atendidas. E elas estão relacionadas ao nosso perfil de personalidade. Então, uma pessoa que, quando ela está feliz, por que ela está feliz? O que aconteceu, né? E quando ela está chateada, o que motivou ela também? O que atingiu, principalmente? Quando a gente entende o que nos motiva, a gente percebe também que as motivações das pessoas são diferentes.
no ambiente de trabalho, é muito bacana a gente ver isso. Então, se eu sou uma pessoa super extrovertida, que estou no ambiente de trabalho, eu não tenho tanta preocupação, às vezes, com horário, com organização, mas, por outro lado, eu tenho um potencial de criatividade, sou muito comunicativo. Quando eu vejo uma pessoa que é extremamente organizada, né, mais fechada, o que eu costumo pensar dessa pessoa? Né? Geralmente a gente pensa, nossa, que pessoa parece que tem toque, né? Exagerada nessa organização dela. Chega certinho no horário, faz tudo certinho. Mas e se eu sou uma pessoa super organizada, estou sempre contribuindo, né? Trabalho, faço todas as minhas contribuições para o grupo. O que eu penso de uma pessoa que talvez não seja tão organizada assim? Então a gente vai sempre olhar para o outro com um filtro de como a gente é. E que é tão interessante isso, porque a gente vive falando, na teoria é ótimo, né? A gente vive falando que as pessoas são diferentes, que é bom ser diferente, mas no dia a dia, a nossa dificuldade é porque a gente sempre quer que o outro haja parecido com a gente, só porque o outro não é a gente, né? Então, qualquer profissão, a gente vai precisar aprender a lidar com as diferenças, respeitando elas e trabalhando em conjunto para se comunicar melhor e ter um equilíbrio aí, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, principalmente nesse momento agora, em que nós estamos tão... uma convivência diferente, uma convivência um pouco forçada, quem está em casa, né, com sua família, mas estamos tendo que lidar com coisas que a gente não estava preparado, porque agora não tem muito para onde fugir, né? A gente tem que olhar para as nossas emoções, para a nossa personalidade, conhecer a personalidade dos nossos colegas, da nossa família. Então, eu trouxe essa frase do Walt Disney, que é: você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Que até um escritor, para ele conseguir evoluir, para ele conseguir ir adiante, ele precisa de pessoas, né, para comprar seu livro, que gostem do seu trabalho. E para isso a gente vai identificar as competências. As competências, eu gosto muito de trazer essa abordagem, que é a competência formada por 3 pilares, que é o conhecimento, as habilidades e as atitudes. O conhecimento, então, a gente sabe que é toda essa parte que a gente estuda, que a gente adquire, né? Isso que eu estou falando para vocês, cada um tem uma bagagem e vai interpretar essa mensagem que eu estou levando de acordo com os conhecimentos que vocês já têm. Então, o conhecimento não é uma coisa rígida, né? Conhecimento é como a gente interpreta a informação. A habilidade seria como a gente coloca essas coisas em prática. Então, tem gente que não tem tanto conhecimento teórico, mas tem muita habilidade, muita prática em alguma área. E a atitude? A atitude tem a ver com a nossa vontade de fazer. Então, se eu tenho, por exemplo, conhecimento em engenharia, eu sei construir prédio, mas eu não tenho vontade, provavelmente eu vou buscar outra profissão, né? Ou vocês contratariam alguém que não tem a mínima vontade de construir um prédio ou uma casa para construir a casa de vocês? Vai falar com ele está sem vontade nenhuma. Então, essa questão da atitude, ela é muito importante, porque quando a gente está falando de atitude, a gente está falando justamente das personalidades, essas questões atitudinais, o que me move. Então, aqui no iceberg de Spencer, a gente vai ver que conhecimentos e habilidades fazem parte da percepção, né? A gente pode ver pelo currículo, pelo conhecimento, pela experiência, mas a vontade, as atitudes, elas estão relacionadas ao autoconhecimento, às motivações e valores pessoais. Então, é aqui, nessa parte submersa, que a gente só consegue identificar com a convivência e com os perfis, que a gente acaba tendo maiores dificuldades, né? Que é a criatividade, curiosidade, comprometimento, autoconfiança, segurança, ímpeto, paciência e tantas outras características que a gente precisa nesse momento. A atitude, ela vem justamente de como se forma a nossa personalidade. Então, para resumir aqui, de uma forma mais didática, a gente pode falar que a nossa personalidade ela é formada
principalmente na nossa primeira infância, a gente sabe que a gente vai formando com as nossas experiências a personalidade até os 21 anos, né? Mas a parte mais importante da formação da nossa personalidade é dos 0 aos 7. Então, a criança, ela nasce, ela chega aqui ao mundo, né? E ela tem uma energia da vontade. E ela vai entrar num ambiente. Então, essa energia interna dela entra em conflito com a energia do ambiente, o que as pessoas querem dela, né? A educação, a cultura. E aí ela vai moldando um perfil que é como eu faço, o que é melhor para mim, né? Para fazer o que eu quero, mas que também seja alinhado ou seja aceito por esse ambiente onde eu estou inserido. A gente vai chamar essa energia que nasce com a pessoa, que é essa energia vital, essa energia de vida, né? De virtude, energia de vida, tá vivo. E essa parte que a gente cria, que é o nosso personagem, é a nossa personalidade, que é um personagem que a gente montou para lidar com a vida real. É importante ter uma personalidade, né, gente? As pessoas que não conseguem desenvolver uma personalidade, elas não podem viver em sociedade, porque daí elas têm o problema de estabelecer uma conexão com a realidade, com o mundo real, né? São geralmente pessoas psicóticas. Então, ok, a gente tem uma personalidade. Essa personalidade, ela vai vai se dividir nesses 3 pilares: a minha vontade, os meus vícios emocionais e a minha inteligência emocional. Aqui, na abordagem que eu trabalho, eu chamo essa parte de desenvolvimento da personalidade de ego, né? Que é esse eu que eu crio para lidar com o mundo, para lidar com as coisas. Tem uma metáfora que eu gosto muito de trazer, que é do Dr. Joshua. Ele fala do cavalo e do cavaleiro. E diz mais ou menos assim, né? Então, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha vontade, né? Criei minha personalidade. E eu sou como um cavaleiro montado em cima de um cavalo. Quando eu tô guiando o meu cavalo, eu sei que meu cavalo é potente, que ele tem várias qualidades, né? Mas quando eu tô controlando ele, eu tô no desenvolvimento da minha inteligência emocional. Quando eu consigo lidar com as minhas emoções e saber o momento certo, né? De como apresentar as minhas emoções, eu tô na inteligência emocional. Quando eu tô em cima do cavalo, mas é o cavalo que me guia, sai dando coice para tudo quanto é lado, eu tô no meu vício emocional. Só que o vício emocional, ele está presente 80% das vezes, segundo Jung. Então, a gente vive mais dando coice do que lidando com a inteligência emocional, porque a gente age de forma automática, de acordo com a personalidade que a gente criou. Então, voltando lá. A criança, ela cria uma personalidade como se ela colocasse... Então, como é que ela vai se defender desse ambiente, né? Cria estratégias de sobrevivência no ambiente em que ela está. Ao criar essas estratégias de sobrevivência, ela vai colocar uma armadura. Então, por exemplo, vamos ver, se eu estou num ambiente em que tenho que me defender bastante, eu vou colocar uma armadura de ferro, né? Se eu estou num ambiente em que eu tenho dificuldade de respirar, vou colocar uma máscara aí do Covid. Então, cada um de nós foi criando uma estratégia, né? Foi criando uma armadura diferente para se proteger, para se defender e para lidar com a vida de uma forma mais saudável. E o Cláudio Naranjo, que foi quem sistematizou o Enneagrama como a gente conhece hoje, com a psicologia, com a medicina, né, com a Gestalt terapia, ele fala que qualquer livro pode descrever uma técnica, mas uma atitude só pode ser transmitida por uma pessoa. Então, isso é muito importante para a gente trazer aqui. A tela parou, né? Então, a atitude ela só pode ser transmitida pelas pessoas. Então, como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? A gente não é máquina, né? Então, eu vou trazer para vocês o Enneagrama que ele trabalha justamente essa questão. Cada um de nós formou as nossas estratégias de acordo com as necessidades não atendidas que a gente tinha, né? Ou com as necessidades atendidas. E aí, opa, peraí que faltou.
Eu vim aqui. E o Eneagrama vai trazer justamente esses 3 pilares. Para quem não conhece Eneagrama, né? Ele é um mapa do comportamento humano. Enia significa 9, grama, imagem. Ele é representado por essa figura aqui. Então, vocês podem ver, né? Que tem 9 números, um círculo, que significa o todo, e essa figura geométrica. Ele é um mapa do comportamento que nos ajuda a perceber não só o nosso tipo de personalidade, mas também como que a gente faz, como que a gente se movimenta. Porque a gente é diferente quando a gente está tenso e quando a gente está buscando desenvolvimento, por exemplo, né? Quando a gente está alegre e quando a gente está num ambiente que a gente está se sentindo que a gente precisa se defender. Então, por exemplo, aqui o 1, vocês estão vendo? O 1 ele está ligado ao tipo 7, ao tipo 4. Então, a gente vai ver que o 1 tem um perfil de personalidade, mas quando ele fica estressado, ele faz um movimento e vai lá para o 4. E o caminho dele de autoconhecimento é fazer um movimento em direção ao 7. Por isso que todos os perfis eles estão interligados, e geralmente a gente tem mais a aprender com quem é diferente de nós. Só porque é com quem a gente mais tem dificuldade também de convivência. Por isso é um grande aprendizado essa sabedoria. O Eneagrama vai trazer para a gente os conhecimentos dos 3 centros de energia. Essa figura geométrica, ela é dividida por um conhecimento que hoje a gente já tem na neurociência, na medicina, que são os 3 centros de energia que estão relacionados com os nossos 3 cérebros, né? Então, a gente vai dizer que temos pessoas que são mais mentais, pessoas que são mais instintivas e pessoas que são mais emocionais. As pessoas que são mais mentais, elas estão mais relacionadas, têm mais conexões neurais com o córtex. As pessoas que são mais instintivas, elas fazem mais conexões neurais com o bulbo cerebral. E as pessoas mais emocionais, elas criam mais redes neurais com o sistema límbico, né? Então, é muito difícil dizer para uma pessoa que é muito mental, fala, para de pensar, age, porque ela é uma questão química mesmo, do corpo dela. Ela já criou toda essa estrutura, inclusive neurológica, de redes neurais, mais nessa parte do cérebro, né? Então, o que a gente diz aqui? A neurociência, ela vai processar 400 bilhões de bits aproximadamente por segundo, mas a gente só é consciente de 2.000 bits por segundo, que representa 0,00005% da realidade. Então, é importante que a gente não vê o mundo como ele é de verdade. A gente vê o mundo como a gente é, filtrando, né? Por esse filtro aí de 0,000,5%. Então, eneatipos é os nomes que a gente dá para os tipos de personalidade segundo o Eneagrama da personalidade. A gente vai ver que aqui, ó, o tipo 1 tem o nome de perfeccionista, o tipo 2, prestativo, o 3 é o realizador, 4, original, 5 é o investigador, 6, questionador, 7 é o entusiasta, 8 é o desafiador, né? E o 9, o mediador. Apesar de a gente ter 9 tipos aqui, dependendo do nosso ambiente, a gente pode ter comportamentos muito parecidos e até o mesmo tipo pode ter comportamentos um pouquinho diferentes, mas as motivações são a mesma. Por exemplo, o tipo 1, qual que é a motivação do tipo 1? O tipo 1 tem uma motivação de ser perfeito, né? Ele quer ser um exemplo a ser seguido. Com isso, ele acaba sendo inflexível, né? São pessoas inflexíveis, são mais de sermão, gostam mais de... São muito moralistas também, né? Então, eles têm essa inflexibilidade. Por outro lado, são pessoas que têm um ótimo padrão de qualidade, identificam muito o que precisa ser melhorado, estão buscando melhorias no ambiente, né? Porque eles fazem esse processo consigo mesmo também, buscam sempre se melhorar. O tipo 2. Tipo 2, que é conhecido como prestativo ou generoso, a gente pode dizer que ele tem uma necessidade de agradar as pessoas. A motivação dele é isso,
ser bem visto pelas pessoas. E aí, com isso, ele acaba criando uma imagem engrandecida de si. Fala, nossa, olha só, eu dou conta de tudo. Ele começa a fazer as coisas para as pessoas, para agradar, e com o tempo ele percebe, nossa, viu? Se não for eu, as pessoas não dão conta de nada, eu que tenho que fazer tudo. Isso leva lá para o vício emocional do orgulho, né? E aí ele tem que trabalhar justamente essa imagem engrandecida de si. Então, o 2 são pessoas muito generosas, muito prestativas, simpáticas, são otimistas, têm uma boa energia, né? Estão sempre alegrando o ambiente, mas tem muito essa relação com o emocional muito forte. O 3, que é o tipo realizador, ele tem uma necessidade de bater metas. Então, ele não está tão ligado ao lado pessoal como o 2. A necessidade dele é mais de bater metas, né? E de mais sucesso. Então, o 3, se tu fala assim para um tipo 2, nossa, tu viu lá, vamos supor, né? Ô Douglas, sabia que fulano de tal não gosta de ti? O Douglas vai ficar, nossa, por que não gosta de mim? No fundo, ele vai ficar chateado. E se eu falo a mesma coisa para o tipo 3, ok, aqui no trabalho eu não estou para fazer amigos, estou aqui para trabalhar. Se ele não gosta de mim, o problema é dele. Então, o 3 tem essa visão mais para o foco no trabalho, mais para metas. Acaba que ele se dissocia internamente do lado pessoal dele, das emoções dele. E aí ele vai para o vício emocional da vaidade, que é buscar o que é vão, ir em busca do que é vão. E precisa trabalhar justamente esse lado do pessoal, de buscas de metas entre as pessoas, boas relações, né? Se conectar mais com as suas emoções. O 4, que é conhecido como original, é muito conectado com as suas emoções. Vocês estão vendo aqui essa partezinha verde? Estão relacionados ao sistema emocional. Então, 2, 3 e 4 são mais emocionais. O 2 está mais aberto o ângulo, ele vai mais para as pessoas, né? Está mais disponível para as pessoas, quer ajudar as pessoas, o foco dele é nas pessoas. O 3, o foco dele é na realização e nas metas. O 4, o foco dele é mais em saber quem ele é, olhar mais introspectivo para dentro dele. Então, muito conectado com as emoções. Só que essa busca por originalidade acaba levando ele para um vício emocional da comparação. Né? Então ele tem um saudosismo, né? Eu era mais feliz antes do que agora, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Se acontecesse aquilo, ia ser melhor. E aí leva ele para esse vício emocional da comparação, que também é conhecido no Eneagrama como a inveja. E para sair disso, ele precisa buscar a equanimidade das emoções, porque o 4 ele tem muita instabilidade nas emoções, justamente por ter muito contato interno com suas emoções e por ter uma busca de originalidade, ele tem uma instabilidade constante emocional. Então, às vezes, ele chega no ambiente de trabalho, as pessoas já ficam assim: será que a gente pode falar com ele hoje? Será que não pode? Será que ele está sério? Para ele dar bom dia, para ufa, acordou, tá tudo bem, então podemos continuar, né? E agora a gente vai aqui para os mentais. Aqui nos mentais eu vou ter o tipo 5, que é também, vocês estão vendo aqui o ângulo, né? Ele tem um ângulo fechadinho, 5, porque ele é muito focado também internamente, mas não tanto na emoção, mas no mental. Então, ele quer saber tudo, responder tudo analiticamente. A gente reconhece muito o 5 pelo tempo de resposta. Às vezes a gente faz uma pergunta e ele demora muito para responder, né? Porque ele está pensando. Então, o tipo 5, ele tem essa característica mais introspectiva, são pessoas mais quietas, assim, são pessoas que não gostam tanto de compartilhar, eles não compartilham nem emoções, nem palavras, eles não gostam muito de se comunicar, tá? Eles gostam de ficar mais na deles. A motivação deles é justamente essa compreensão do todo. Mas quanto mais ele quer compreender, mais necessidade ele tem de investigar. Então, ele não gosta de responder de bate-pronto. Então, ele não se identifica com urgências, né? Pressões, assim, ele não corresponde. Quando é um ambiente que cobra muito, tem muita pressão. Jaque? Oi? Desculpa só te interromper, mas ali embaixo da tua tela, tu pode clicar naquele botãozinho de ocultar. Ali. Ah, tá. Isso. Aí, beleza.
Fechou. Que bom. Então, aqui, qual que é o problema, o vício emocional do que o 5 leva, né? O 5 vai para o vício emocional, então, da avareza, de não querer compartilhar, de não querer participar, de não querer se reunir com as pessoas. E justamente esse é o ponto que ele precisa trabalhar, né? Ficar mais aberto à convivência social, a compartilhar, perceber que ele tem muito a compartilhar, sim, porque ele tem o sentimento de que nada do que ele vai falar é importante o suficiente, então ele não fala. Também como uma forma de as pessoas não ficarem perguntando muito, né? Tem muito tipo 5 na área da informática. Eles adoram buscar trabalhos que não tem que lidar com gente. Só porque daí eles se deram mal, né? Porque daí todo mundo fica ligando para eles pedindo ajuda. O tipo 6 é o questionador. Então ele tem essa capacidade da prudência. Ele busca, né, ser muito prudente. Ele quer garantir que não vai ter erro no processo. Muitas vezes se confunde com o perfeccionista por causa disso, mas o tipo 6 ele é mais aberto, né? Ele gosta muito de convivência, das pessoas. Só que esse excesso de prudência, de querer controlar para que as coisas não dê errado, leva ele para um excesso de controle, um excesso de garantir. Ele quer ter certeza das coisas, e a gente não tem certeza das coisas, né? Leva ele, então, para o vício emocional da insegurança ou do controle exagerado, né? Que a gente vai chamar no Enneagrama também do medo. A principal sensação do 6 é o medo. Embora tenha alguns subtipos de 6 que é tão insuportável para ele lidar com medo que ele quer logo tomar uma decisão para não ter que ficar com essa sensação de não saber. Para o 6 é insuportável o não saber, né? E para ele desenvolver, então, esse medo e conseguir ficar mais tranquilo, ele tem que confiar na vida. Então, ele tem que recuperar aí a virtude da coragem, mas não no sentido de ser corajoso e enfrentativo, né? Mas a coragem no sentido de confiar no fluxo das coisas, né? Deixar as coisas acontecerem e confiar um pouco mais na vida. O 7, que também está aqui no mental, ele é muito entusiasta, ele é muito alegre, ele é muito animado. Vocês podem ver, ó, aqui essa parte que é do mental e essa parte do emocional, eles têm a divisão super parecidas, né? Então, o 2 ele é aberto, o 7 também. Porque o 7 também é alegre, é divertido, só que o 7 é mais piadista e o 7 tem mais, né, uma mente mais fértil. Ele fala mais, ele tem mais necessidade das suas ideias. E para ele é muito importante que as suas ideias sejam validadas. O 2 é mais importante o valor pessoal dele. Ele como pessoa, né? Que ele seja valorizado como pessoa. O 7 é muito mais importante que as suas ideias sejam validadas, tá? E aí, o 7, quando as suas ideias não são validadas, ou essa necessidade de buscar várias possibilidades, de criatividade, a motivação dele é a liberdade. Ele não gosta de regras muito rígidas. Então, ele é um pouco rebelde, né? Mesmo que ele não demonstre, assim, meio disfarçadamente. Então, ele está sempre lutando um pouco contra o status quo, assim. E aí, isso leva para ele para um vício emocional, que é a gula. O que é a gula? O vício da dispersão. Ele tem dificuldade de ficar muito tempo fazendo uma mesma coisa, tem dificuldade de focar ou de ficar sentado muitas horas, por exemplo, né? Ele precisa de energia, ele precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse vício da dispersão, para ele conseguir desenvolver, ele precisa buscar a sobriedade, que é o foco, concentração, um pouco mais de organização, né? Isso tudo incomoda ele. E aí, é isso que ele precisa trabalhar. Agora a gente vai para os instintivos, que é o 8, 9 e 1. Tá tudo bem? Estão acompanhando? Sim. Tá. O 8, ele é o desafiador, né? A necessidade do tipo 8 é realmente a tomada de decisão. Ele que precisa tomar as decisões. Ele é uma pessoa, uma pessoa que não costuma ser muito democrática, sabe? Porque a necessidade dele é que ele decida. Então, ele até escuta as pessoas, mas ele tem essa dificuldade de levar em consideração a opinião das pessoas.
Por quê? O 8 criou essa defesa de desafios, de ir atrás do que ele acredita, né? São pessoas muito fortes, são pessoas que são muito realizadoras, têm muita energia de trabalho. Geralmente tem aqui, eu estou morando em Joinville, muito alemãozinho, tipo 8, né? Que acorda às 5 da manhã trabalhando, tem muita energia física, corporal. Só que esse excesso de intensidade leva eles, então, para esse vício emocional da luxúria, que a gente fala, a luxúria no enegrama seria essa intensidade exagerada, né? Então, acaba que o 8 não percebe que, às vezes, ele poderia ser um pouco mais leve. Para ele, tudo tem que ser muito intenso, ele não diferencia, sabe? A necessidade de pôr força numa, sei lá, para assar um leitão e um marshmallow, ele vai fazer a mesma quantidade de fogo. Então, para ele, tudo, ele gosta dessa energia do conflito, porque ele se sente desafiado, o 8. Então, para ele, é muito importante desenvolver de volta a calma, né? E a inocência. Para isso, o 8 precisa se conectar mais emocionalmente. São pessoas que, na infância, se desconectaram da energia emocional, da empatia, né? Então, eles têm dificuldade de realmente ouvir o outro com atenção, porque ele acha que tudo é mimimi. Para ele, tem que resolver tudo na ação, né? Vamos fazer, depois a gente resolve isso, depois a gente vê. Então, para isso, ele precisa voltar a trabalhar essas questões emocionais dele. E ele tem muita dificuldade. Por quê? Porque o 8, quando ele começa a perceber que ele está se emocionando, ele se sente vulnerável e ele acha que ele não vai ser respeitado pelas outras pessoas. Então, como ele acha que ele não vai ser respeitado, logo ele já volta para esse perfil de forte, de imposição, né? Com essa necessidade de ser respeitado. O 9, que está aqui no centro, é o mediador. Ele tem uma necessidade de tentar olhar todos os lados das pessoas, ouvir, né? É um líder democrático demais aqui no caso, né? E aí tem muita dificuldade do 9 de se posicionar. Aqui no caso, o 9, a mediação tem uma motivação de buscar a harmonia do grupo. Só que quando ele quer buscar muito a harmonia do grupo, ele acaba ficando sem querer se posicionar para não deixar as pessoas, para não contrariar ninguém. E aí essa é a dificuldade dele, é isso que ele precisa trabalhar, né? Conseguir se posicionar com firmeza, de acordo com aquilo que ele acredita. O 9 precisa ver que se posicionar é diferente, se posicionar com firmeza é diferente de rigidez. Porque, ao contrário do 8, o 8 é rígido, né? O 8 e o 1 são inflexíveis. E o 9 é muito flexível. Só que a rigidez não tem a ver com firmeza. Firmeza é a gente ouvir todos os lados e conseguir se posicionar mesmo assim. E rigidez é eu não ouvir, né? Eu fingir que escuto, mas eu já tenho a minha opinião formada. Então, esses são os 9 tipos do Eneagrama. A gente pode ver que, quando a gente vai falar sobre conflitos, ambiente de trabalho, todos nós temos necessidades. As necessidades humanas, elas são universais e não conflitam. O que entra em conflito são as estratégias, a forma como buscamos atender nossas necessidades. E isso está relacionado aos diferentes perfis. Então, a gente pode dizer que as necessidades são esses nomes aqui, ó. Todos nós temos necessidades humanas, mas, por exemplo, o perfeccionista tem mais necessidade de organização, por exemplo, que um 7, que tem necessidade de liberdade. Tá? E a minha motivação como perfeccionista é fazer o certo, é corrigir o erro, né? Ter um padrão de qualidade elevado. E a minha motivação, que é a minha estratégia, a motivação seria a estratégia de alcançar o que eu quero. A motivação do 7 principal, a motivação principal do 7 seria, então, ficar aberto às oportunidades, ao lazer. Não gosta tanto de assumir compromissos rígidos, né? Porque não quer ser tão cobrado por isso. Porque ele quer ficar aberto a outras possibilidades, a fazer novos trabalhos, a criar novas coisas, né? Tem dificuldade de foco. Então, todos nós aqui temos necessidades humanas, todas temos todas as necessidades humanas,
Mas cada um de nós, na hora de formar nossa personalidade, nós criamos uma necessidade que a gente foca mais nela, que geralmente é a necessidade que a gente percebeu que faltava no nosso ambiente. Então, por exemplo, o 1, quando ele era criancinha, ele se sentia muito cobrado, então ele tinha um sentimento de que ele precisava ser perfeito, né? O 2, quando ele era criança, ele sentia que ele precisava ali dar muito amor para aquela família, ele era criança, os olhos os menininhos dos olhos da mamãe, né? Ou a menininha dos olhos do papai. Então era a criança que precisava ali mostrar que era competente, capaz. Então tudo isso tem a ver com a nossa formação da personalidade. E a gente vai criando nossas estratégias e as nossas motivações, né? E o que acontece no dia a dia? No dia a dia acontece que mesmo a gente sabendo tudo isso, que a gente é diferente, cada perfil tem sua motivação, no dia a dia, quando a gente vai para o campo das ideias, a gente se desconecta do ser humano que a gente é, dos nossos pontos em comuns. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos problemas, às vezes, na comunicação, justamente porque queremos defender demais nosso ponto de vista e não estamos abertos a ouvir o outro, porque a gente só consegue ficar aberto a ouvir o outro quando a gente abandona a necessidade de convencer o outro. E no dia a dia, a gente está sempre querendo convencer as pessoas do nosso ponto de vista. Só que fica complicado, né? Porque se cada um criou uma estratégia de sobrevivência, cada um vê a mesma situação de forma diferente, como é que a gente vai fazer no ambiente de trabalho? A gente faz mais ou menos assim. Então, para praticar o processo de resolução de conflitos, nós devemos abandonar completamente o objetivo de levar as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos. Essa é a frase do Marshall Rosenberg, que é a nossa referência aí de comunicação, e ele foi um grande mediador, né, entre países em guerra, mediador de paz. Então, voltando aqui aos perfis, a gente vai ver que no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, cada um de nós tem uma competência. E todas as competências aqui são maravilhosas, a gente precisa de todas essas competências, né? Só que a gente não está aberto a entrar num acordo comum, às vezes, porque a gente quer defender demais nosso ponto de vista, a gente acha que a gente não vai ser valorizado se a gente abrir mão. Ou então, no caso do 9, abrir mão demais do seu ponto de vista, né? E cada personalidade precisa trabalhar essa questão. Toda vez que acontece algo que nos incomoda ou que dificulta um processo de comunicação, a gente tem uma necessidade não atendida. Quando a gente fica com raiva, né, que é o sentimento predominante do 8, 9 e 1, é a raiva. Quando a gente fica com muita tristeza, ou, né, mais melancólico, que é o sentimento predominante do 2, o 3 e o 4, ou que a gente fica com muito medo, que é o sentimento predominante do 7, o 6 e o 5, toda vez que a gente tem um sentimento, veio de uma necessidade nossa que não foi atendida. E essa necessidade, claro, tem necessidades básicas, tipo necessidade de cansaço, necessidade de comida, necessidade de trabalho, né? Mas tem principalmente a minha necessidade do meu perfil, que é o que mais me atinge. Quando eu sou ferido na minha necessidade, que tem a ver com a minha personalidade,
aí eu fico na defensiva. Por exemplo, aqui, o mediador e o 6 detestam conflitos, né? Então, toda vez que tem um conflito, eles acabam se sentindo atingidos naquilo que eles precisam resolver. Então, eles ficam na defensiva. Quando a gente está na defensiva, a gente não está aberto a uma comunicação, a um processo real. O 1, toda vez que alguém fala para ele que ele está errado, vai direto na ferida dele. Porque a necessidade dele é de ser perfeito, né? Então, tu fala para um que ele está errado, que ele está fazendo as coisas erradas, ele vai ficar na defensiva. O 2, quando tu fala para ele que ele não é necessário, que ele não é tão importante no processo, ele fica arrasado. Como assim eu não sou importante? Não, eu estou aqui para contribuir, né? O 3, ele se sente arrasado, fica na defensiva, quando ele percebe que as coisas não andam, né? Que ele não vai alcançar suas metas, que ele não vai conseguir atingir seus objetivos, e aí ele se sente muito desmotivado. O 4, ele também, quando percebe assim que o ambiente não se aprofunda nas coisas, ele quer se aprofundar demais às vezes, né? Ele precisa ter um pouco mais de leveza. E assim cada um de nós, né? O 5 quer se compreender demais, ele precisa também compartilhar mais. O 7, então, ele se sente na defensiva quando as suas ideias são contrariadas, porque ele é muito apegado às suas ideias, à sua liberdade, à criatividade, né? E o 8 fica na defensiva quando ele percebe que ele não pode ser o tomador da decisão, porque a necessidade dele é tomar as decisões. Então, uma coisa interessante de a gente ver, quando a gente está num ambiente assim de trabalho, com equipes diversificadas, que equipes diversificadas são equipes criativas, né? Porque cada um dá uma contribuição. É perceber como a gente pode. Tudo vai ser visto de um olhar diferente. Por exemplo, vamos supor que chega o líder de vocês e fala: gente, eu tenho aqui uma premiação. Quem que vocês acham que merece esse prêmio? Cada um de nós vai ter um julgamento. Então, o perfeccionista vai pensar assim: bom, quem merece o prêmio é quem trabalha mais, porque o perfeccionista ele é muito detalhista, acorda cedo, é muito pontual. Então, para o perfeccionista é quem trabalha mais, quem está sempre aqui, quem fica, né? Quem está sempre à disposição do dever. Para o 2, quem merece o prêmio? O 2 vai pensar, bom, internamente ele vai pensar, eu mereço, né? Mas como ele é muito generoso, ele vai dizer, dá para quem precisa. O 3, quem merece o prêmio? Quem é mais realizador? Quem alcança as metas? O 4, quem merece essa gratificação? Quem trouxe contribuição mais original, mais diferencial, uma inovação hard para o projeto, né? O 5, quem merece o prêmio? Merece o prêmio aquele que está mais preparado, aquela pessoa que não se deixa levar pelo emocional, uma pessoa racional, que faz análise, né? Que consegue ser muito pontual na sua estratégia. O 6, quem merece o prêmio? Quem merece o prêmio é aquela pessoa em quem eu posso confiar, aquela pessoa que está sempre à disposição para ajudar, aquela pessoa que eu não tenho dúvida de que quando eu precisar, ela vai estar aqui para me apoiar. O 7, quem merece o prêmio? Faz logo um sorteio aí, vamos contar com a sorte. O 8, quem merece o prêmio? Para o 8, vamos fazer então um cabo de guerra, né? O 8 quer mostrar que ele é forte, ele é desafiador. O 9, quem merece o prêmio? O 9 vai dizer, então vocês decidam, por mim tanto faz. Então vocês vejam, né? Cada um de nós vai ter uma percepção diferente da realidade. Num projeto de inovação, por exemplo, o 8 é muito importante, porque o 8 é a pessoa que vai comprar a ideia do projeto e vai levar adiante, mesmo que todo mundo fale o contrário. Olha só que bom, né? Nesse caso, a gente tem uma pessoa que não dá bola porque os outros falam. O 2 e o 7 são ótimos comunicadores, né? Podem vender o projeto. O 7 vai trabalhar muito também em várias ideias, no funil ali,
de inovação inicial. O 3 tem um potencial de ver se essas ideias do 7 e a do 4, né? Se o mercado quer essas ideias ou se eles estão muito fora da casinha, assim. Então, o 3 tem essa percepção de o que os outros esperam dele. O que vai vender, o que não vai vender. Então, o 4 também traz essa contribuição, né? De criatividade. Todos somos criativos, né? Dependendo do projeto. Se for um projeto de segurança, o 6 é muito criativo, né? O backup provavelmente foi inventado por um 6, para nunca mais perder os arquivos, para não ficar com seguro de que está tudo certo. Então, a gente tem aí o 5, ele é ótimo para análise estratégica, ele não se apega a urgências, né? Ele consegue analisar friamente as situações. O 6, o 1 e o 9 são pessoas com quem pode contar, vão estar sempre ali à disposição, trabalhando no dia a dia, né? Fazendo o processo andar. Então, todas as pessoas aqui, elas são fundamentais em qualquer equipe, em qualquer projeto. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo certo? Tudo certo aqui, pelo menos. Então, eu acho que, num primeiro momento, podemos falar, ver o que vocês têm aí, o que vocês têm de dúvida, né? Se querem perguntar alguma questão, para depois a gente dar uma continuidade. Como é que tá? Alguma dúvida de vocês com relação aos perfis? No ambiente de trabalho, como é que isso funciona, né? Jaque, eu fiquei Oi. me perguntando, a ideia é então se buscar identificar a predominância do teu comportamento em um desses eneatipos, né? Não seria, por exemplo, eu acho que eu tenho um pouquinho desse, mas eu me enxergo em 2, por exemplo. Como é que ficaria se eu me enxergasse em 2? É possível? Não é possível? Então, o conhecimento original do Eneagrama, né, que vem da medicina e da psicologia, vai mostrar que a gente tem a formação da nossa personalidade, que a gente forma a nossa persona lá na primeira infância, então a gente vai ter uma personalidade só. É um desses, que vai se encaixar profundamente na gente. Tanto a nossa reação defensiva, como o nosso movimento, como as nossas qualidades, as nossas competências, né? Só porque a gente, como tem uma sociedade que cobra da gente um certo perfil, né, e algumas crenças, podemos no dia a dia ter comportamentos bem parecidos. Só porque para a gente descobrir qual é o nosso tipo mesmo, a gente tem que se aprofundar no autoconhecimento. Para se aprofundar no autoconhecimento, a gente tem que mergulhar lá na nossa infância para ver por que eu me defendi, qual foi a estratégia que eu criei quando eu era criança, né? Por que eu... Então, se eu sou um 2 ou um 7, qual que era a minha necessidade maior? Era agradar as pessoas ou era fugir do emocional? Então, para isso, eu tenho que mergulhar nas minhas memórias, né? Voltar lá atrás, ver como é que era o meu ambiente, entrar em contato com o que me incomoda, com o que não me incomoda. Então, às vezes, essa dificuldade de a gente identificar o nosso perfil é porque a gente tem muita dificuldade de lidar com as nossas emoções. A gente vem de uma sociedade de muita pressão emocional, né? Então, quando a gente tá triste, as pessoas falam, não se apega a isso, pensa positivo, não sei o quê. Quando a gente era criancinha, a gente caía, se machucava, né? Os pais falavam, não foi nada, não chora, não tá doendo. Principalmente para os homens, né? Homem não chora. Então, a gente aprendeu a não saber lidar com as nossas emoções. Então, quando vem as nossas emoções, a gente tem uma necessidade de se defender. Porque a gente acha que ficar vulnerável vai nos prejudicar, né? A gente não vai ser aceito nesse ambiente. Só porque hoje a gente sabe, pela inteligência emocional e por tantos estudos da neurociência, né? Tem uma palestra incrível também, que é o Poder da Vulnerabilidade. Vocês já viram que ela é um tipo 1, inclusive, é bem legal de ver por isso, ela era um tipo 1. E com a Berner, né? Também tem aqui acho que a vantagem de ser imperfeito. Você perceber que a gente tem as nossas vulnerabilidades permite que a gente consiga se conectar com o outro e ser mais empático. Sair do julgamento, né? Porque se a gente está se defendendo, eu não posso dizer, nossa, não posso dizer que eu também sinto raiva.
Eu tenho vergonha de sentir raiva. Então, quando eu sinto raiva, eu finjo, não, querido, não leva para esse lado, faz assim, faz assim. Porque se eu demonstrar que eu tô com raiva, né? Meu Deus, Jaqueline, que pessoa irritada. Então, a gente vai criando máscaras, vai criando personas, né? Para lidar com as situações. Mas a minha motivação profunda é uma delas. E para isso eu tenho que mergulhar no meu autoconhecimento. Então, no final das contas, a gente tem que ter muito cuidado quando, ao olhar para o Eneagrama, num estado natural, superficial de temperatura e pressão, digamos assim, né? Porque corre-se muito risco de a gente estar com uma lente desfocada de nós mesmos, e aí a gente tá fazendo um desserviço para nós, né? Porque a gente vai estar se enquadrando, não se enquadrando, mas se enxergando, se identificando num espaço que no final das contas é uma máscara tua, eventualmente, né? É um personagem até que tá muito enraizado em ti, então é uma tarefa que não é tão simples. Né? Não é nada simples, e é isso mesmo, Douglas. Isso que é a perfeição. O Eneagrama não coloca a gente em caixinhas, pelo contrário, o objetivo do Eneagrama é mostrar para a gente que a gente é muito mais do que essa personalidade, né? A gente pode sair desse mecanismo de defesa que a gente criou e a gente tem muitas potencialidades. Então, o objetivo do Eneagrama é mostrar como a gente pode se desenvolver, né? Então, se eu tenho o emocional muito desenvolvido, quando acontece uma situação, geralmente eu sou mais impulsivo. Então eu falo demais, falo o que eu penso, não me preocupo tanto com as pessoas, né? Com o que elas sentem. E aí depois eu me arrependo, porque aí eu preciso agir com o meu centro mental. Então a intenção do Eneagrama é justamente a gente se desenvolver nesses 3 pilares. Geralmente a gente tem um deles mais desenvolvido, o mental, o racional ou o instintivo. Um deles em nós é mais forte. E um deles é o que a gente precisa trabalhar. A gente tem um que é mais equilibrado, né? E um que está em defasagem aí. Então, por exemplo, vamos supor se eu sou o 7. O 7, ele é muito ativo mentalmente, né? Muito ativo, muito ativo. E ele também é muita energia física, porque ele quer ir para ação. Então, ele também tem a energia instintiva forte. O que ele precisa trabalhar? O foco e a conexão emocional. Então, cada perfil tem uma coisa específica para trabalhar, né? O 9 ali, como ele está no centro instintivo, mas o 9, ele aprendeu a anular a sua vontade. E instinto é vontade. O 8 tem a vontade dele muito forte. Por isso que a vontade dele prevalece sobre as demais. Porque ele aprendeu a se colocar em primeiro lugar, né? Porque é tomar decisões. O 9 se anulou, apesar de ele ser instintivo. Então, aí ele tem que trabalhar também o instinto. Então, não é só porque eu estou lá no instinto que eu sou muito instintiva. Às vezes, eu me anulei de alguma forma também no meu instinto, né? Para poder desenvolver essa personalidade pacífica, mais tranquila, mais harmoniar o ambiente, né? Harmonizar. Mas a intenção é essa. A intenção é justamente mostrar que a gente não é esses personagens. A gente é mais do que isso. Só que a gente se apega a esses personagens, porque a gente criou essas máscaras, né, para lidar com as pessoas e com os ambientes, e agora a gente está apegado a elas, né? A gente quer morrer grudado nelas. Então, na hora de a gente se desenvolver um pouquinho mais, porque não serve mais, né? Não serve mais. A gente já mudou o ambiente, já mudou as pessoas que convivem com a gente, e a gente continua com essa defesa infantil. Que é uma defesa infantil que a gente criou lá na infância. Já aqui tem a Carol pediu para acho que vai fazer uma pergunta, não sei se é uma consideração, Carol, fica à vontade. Eu queria perguntar ali, já que quando você falou da palestra, né, o poder da vulnerabilidade, você falou, ela era o tipo 1, eu entendi a palestrante, tipo 1, né? Isso. Tá, mas assim, aí a minha dúvida foi, se eu sou o tipo 1, por exemplo, eu posso mudar esse meu tipo ao longo da vida? É possível eu mudar a minha personalidade à medida que eu vou me autoconhecendo ou não? Ótimo, Carol. Essa pergunta é excelente, né? Então, a personalidade, como a gente forma, como a gente é criança, quando a gente ainda não tem essa parte, quando a gente está estimulando o nosso racional, desenvolvendo a todo vapor, né, a neurociência, nosso cérebro ali, a gente não tem como voltar
a ser criança e viver de novas experiências para criar novas estratégias, né? Mas a gente tem como voltar agora como adulto, olhar para a nossa infância e a formação da nossa personalidade e ressignificar algumas coisas que aconteceram. E olhar agora com um racional já desenvolvido, né? Uma lógica já desenvolvida. Por exemplo, assim, quando eu era criança, eu não entendo, que a minha mãe tem que sair para trabalhar. Uma criança pode se sentir abandonada. Todo dia a mãe sai para trabalhar, Ela não entende, né? Que a mãe vai para trazer comida, tem que sustentar a casa. O mundo do adulto é muito complexo. Agora, como eu sou adulta, eu posso olhar para essas memórias que me vêm na infância e pensar, nossa, minha mãe trabalhava fora, né? Ela não me abandonou, por exemplo. Então, eu não mudo a minha personalidade, continuo com a minha motivação, mas eu desenvolvo inteligência emocional, que significa, por exemplo, ali o perfeccionista, eu continuo com uma necessidade de perfeição, necessidade de fazer as coisas certas, porque isso é uma competência que eu desenvolvi também, né? Então, isso é uma coisa boa. Só porque eu deixo de ter esse julgamento muito forte, ser esse crítico tão forte. Eu faço a minha competência sem esperar um retorno do ambiente. Qual que é o problema da nossa personalidade? Que a gente age sempre esperando uma compensação do ambiente, das pessoas. A gente cria uma expectativa. Eu vou fazer uma coisa, e aí eu fazendo isso vai acontecer tal coisa. E se não acontece aquela coisa, frustração, né? Todo mundo fica arrasado, fica chateado, a gente fica chateado com o colega, a gente fica chateado com o nosso desempenho. Então, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente consegue usar a nossa competência que a gente desenvolveu, mas sem criar expectativas, né? Sobre os outros, o comportamento dos outros. E principalmente aceitando também a nossa vulnerabilidade. Então, a inteligência emocional é isso, né? Conseguir aprender a lidar com as minhas emoções e desenvolver a empatia. Mas não muda a minha personalidade no sentido de motivação. Eu posso ficar mais leve. Posso, assim, quanto mais eu for me desenvolvendo, mais difícil vai ser para as pessoas perceberem qual é a minha personalidade. Mas, no fundo, a minha motivação é a mesma. Tá. Luiz, queres fazer a pergunta por áudio? Acho que a Jaque, não sei se viu o chat ali. Não estou olhando o chat. Querem que eu olhe? Habilita aí o microfone, ou eu posso também te ajudar, Luiz, se tu não tiver microfone agora. Então, eu vou ler ali o que o Luiz colocou, ele deve estar sem mic. O Luiz colocou assim: você comentou sobre as conexões de um tipo com os outros tipos, aquelas ligações. O que é cada uma dessas ligações mesmo? Ele perguntou. Ótimo, eu vou botar aqui a tela de novo então, tá? Para ficar mais visual para vocês, pode ser? Sim. Então, aqui, a pergunta do Luiz é que a gente tem sempre conexões, né? Então, vocês vão ver que a gente está conectado. O Eneagrama, ele vai trazer não só como a gente é, mas o caminho para o nosso desenvolvimento e o nosso mecanismo de defesa. Vou dar um exemplo. Vamos ver aqui um que eu não falei ainda, né? Então, Vamos... Já então, uma conexão é o caminho para o meu desenvolvimento e o outro é o mecanismo de defesa, é isso? Isso, exatamente. Vou pegar aqui o 8, por exemplo. Tá vendo o 8? O 8, então, ele está conectado ao tipo 2, que é o prestativo. E o prestativo, ele é bem empático. Ele tem uma grande conexão emocional, na verdade. O 2, ele tem um grande poder de saber o que as pessoas querem, né? De ouvir as pessoas. Ele é a pessoa que está sempre disponível para ouvir os outros. É uma coisa que o 8 tem muita dificuldade. E também está conectado aqui ao 5, né? Que é o investigador. Mas o vício emocional do 5 é justamente se fechar, não querer compartilhar nada. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, o 8. Ele tem a necessidade de tomar as decisões. Ele tem um perfil desafiador e muita energia física. Quando ele percebe que ele não consegue tomar as decisões, né? Que ele não tá no poder, vamos dizer assim,
ou que ele se sente vulnerável emocionalmente, ou quando acontece alguma coisa que ele percebe que ele está vulnerável emocionalmente, ele vai em direção ao 5, que seria a defesa dele. Por quê? Porque aí ele não quer que ninguém perceba que ele está vulnerável. E quando ele não consegue tomar as decisões, ou quando ele está emocionalmente afetado, ele se sente vulnerável. Ele vai para o 5 e se fecha. Ninguém acha o 8. Ele desaparece, não responde, some do mapa. Então é porque ele vai para o 5, que é essa necessidade de avareza, né? Então, para o 8 se desenvolver, ele precisa buscar essa conexão com as suas próprias emoções, que é ir em direção ao 2. Buscar justamente esse contato emocional com ele mesmo. Porque quando ele tiver contato emocional com ele mesmo, só assim ele vai poder ter contato emocional com os outros. Então, isso acontece com todos, né? Todos estão conectados a 2 tipos, ó. O faz o do 2, que é o contrário. Então, o 2, que seria muito prestativo, ele precisa, então, desenvolver o seu... Ele iria para o 8, que seria o desenvolvimento dele. Me corrige se eu estou errado, pode corrigir. Tá errado, O 2, ele vai para o 4. Então, assim, ó, o desenvolvimento do 2 é o 4. Por quê? O 2 ele é prestativo, mas ele é voltado só para as pessoas, né? O emocional dele está a serviço dos outros, né? Ele se ocupa muito dos outros, do ambiente, das pessoas, de agradar os outros. Quando ele vê que ele não consegue agradar, ou quando ele não se sente importante, sabe aquele ditado, né? Quando eu não consigo conquistar pelo amor, eu vou pela dor. Então, daí o 2 vira um trator, vai em direção ao 8, quando ele está na defensiva. Por quê? Então, já que eu não consigo pelo amor, eu vou pela imposição. Então, às vezes, o 2 ele consegue ser bem impositivo, tá? Porque daí ele tá lá. Então, quando o 2 está com problemas emocionais, ele se ocupa um monte, faz um monte de coisa, se ocupa, e vai lá para quê? Para se desapegar da emoção, vai em direção ao 8. Então, parece um trator, né? Vai passando por cima de tudo. Às vezes, eu tenho alguns clientes, né, que vieram para consulta, que quando estavam com problemas emocionais, se afundavam tanto no trabalho, que só paravam quando ficavam doentes. Então, qual que é o desenvolvimento do 2? É começar a usar essa emoção que ele tem voltada para os outros em direção a um autoconhecimento profundo dele mesmo. Então, ele precisa ir em direção ao 4. Só porque o 2 tem muito medo de ser mal visto se ele se ele se aprofundar muito nas emoções dele, porque ele está muito preocupado, né, de ser uma pessoa que as pessoas gostem. Então, o processo dele de desenvolvimento é ir em direção ao 4, se aprofundar quando ele está com uma dor, ficar nessa dor, não sair por aí se ocupando demais, né? Tentar entender de onde vem, por que ele tem a necessidade de fazer tanto pelos outros. Então, se questionar mais e ficar se aprofundar na emoção internamente. Daí ele tem que ir em direção ao 4, que é mais introspectivo, né? Certo? Ótimo, muito obrigado. Acho que a Sabrina também queria fazer uma pergunta. Fala, Sam. Jaque, assim, tem ali as cores, né, principais. Essa parte aqui eu não entendi. Então, por exemplo, o 2, o 3 e o 4 são mais emocionais. Sim. O 5, o 6 e o 7 são mais mentais, né, que você falou. E eu não peguei o 8, 9 e 1, eles são mais o quê? Eles são mais instintivos. Eles têm mais um poder de percepção. Eles são mais em contato com a realidade, né? Com o ambiente, com o mundo real. Então, por exemplo, se acontece uma coisa que me incomoda, os 2 vão sempre primeiro para a emoção, eles agem primeiro com a emoção. Os mentais vão primeiro para o pensamento. E os instintivos vão primeiro para a ação. Aqui eles estão conectados com a energia da vontade. Aqui eles estão conectados com a energia da emoção, né? Ou seria a energia do cuidar. E aqui eles estão mais conectados com essa energia do pensar. Ah, tá, entendi. Essa parte é que eu não tinha entendido bem a diferença entre... Eu estava achando que todos esses do 5 ao 9 e 1 seriam um pouco mais mentais, mas não, né? Não. Cada perfil é diferente. Por exemplo, o 1, ele está aqui no
no instintivo, né? Porque a prioridade dele é a ação, mas o 1 também é bastante mental, né? Então, cada perfil tem alguma coisa. Por exemplo, o 9, ele está aqui no centro do instintivo, porque a prioridade dele é a ação, mas na formação da personalidade, ele meio que anula essa ação para conseguir a paz no ambiente, conseguir ouvir os outros. Então, tem que trabalhar também um pouco mais à vontade. Então, dependendo do perfil de personalidade, a gente vai tendo os processos individuais, né, de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, o 5, né, quando o 5 fica muito na cabeça, ele está ligado aqui ao 8, porque daí ele precisa trabalhar a energia física, o corpo. O 5 é muito parado, né, ele não se conecta, é como se a cabeça fosse separada do corpo. Então, é como se o corpo dele não existisse. Sim. Então, cada um vai tendo seus processos, assim, individuais, né, de desenvolvimento. Ah, bem legal. Obrigada, Jaque. Mais perguntas? Alguém tem? Mais alguma coisa? Também posso trazer para vocês, assim, é que a gente tem aqui energias do caos, né, e energias da ordem. Então, que são os tipos mais caóticos? Que é importante os dois, né, o caos e a ordem, para a gente desenvolver, né, ter um desenvolvimento. Então, a gente teria a energia do caos, o 2, o 7, o 8 e o 4. E mais energia da ordem, o 9, o 1, o 9 sexual que a gente vê, ele é mais do caos também, mas, em geral, o 9, o 1, o 6, o 5 e o 3 são mais da ordem. Ô, Jaque, e tem alguma dupla, assim, que é bombástica? Tipo assim, num grupo de trabalho, juntou, sei lá, o 2 com o 7, é muito difícil. Existe isso, por exemplo, os mentais ali, 5, 6 e 7, no ambiente de trabalho, tendem a ser mais harmônicos. Ou não. Ou no ambiente de trabalho ou nas relações? Eu falei do ambiente de trabalho porque é o tema, mas, assim, existem combinações, assim, ó, aqui vai dar muito trabalho para se entender. Juntou um perfeccionista com, sei lá... perfeccionistas. Ou é 2 do mesmo tipo. Então, é mais difícil 2 do mesmo tipo mesmo, porque daí é um espelho. Mas, assim, todas as pessoas, assim, elas se dão bem, mas é claro que quando tem motivações opostas, tem mais dificuldade, né? Como eu trouxe aqui o 1 e o 7, eles acabam tendo motivações muito opostas, mas, ao mesmo tempo, um é o desenvolvimento do outro, né? Então, eles precisam conviver para aprender a se desenvolver. Mas, sim, quando a gente tem motivações muito opostas, a gente tem mais dificuldade. Então, a gente precisa buscar mais desenvolvimento para conseguir respeitar mais as diferenças. Em geral, a gente se dá melhor com pessoas que têm motivações parecidas, né? Isso é muito louco, né, Jaque? Porque nesse cenário que tu colocou, do 1 e do 7, que aparentemente teriam mais conflitos num time, numa equipe de trabalho, digamos assim, né? Sim. Se a gente tivesse talvez o 7 com realizador, seria um time menos conflituoso, digamos assim. Não sei, né? Tudo suposição, pode ficar à vontade aí depois para me corrigir, não tem problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, quando essas duas motivações opostas que tu colocou, existe, então, ali um grande aprendizado para essas pessoas. Então, se de um lado o time talvez tenha um pouco mais de dificuldade para ter performance em sua união, ele tem mais oportunidade de aprender. É uma maneira muito legal de ver os times, de ver as equipes assim também, né? Quando a gente vê equipes que têm bastante conflito, às vezes a gente pode pensar que não tenha tanta performance, mas a gente pode perceber que tem ali um espaço de aprendizado muito grande, de desenvolvimento muito grande como uma oportunidade. Isso. A gente pode olhar isso como gratidão, né? Sei que não é fácil, mas olhar mais positivamente como uma oportunidade de crescer, né? Isso, Douglas, e é importante trazer aqui, como vocês estão falando de qualidade de trabalho, que quando a gente se alimenta egoicamente, por exemplo, então, vamos supor, o 2 é prestativo, ele é comunicativo, então vamos colocar ele só para trabalhar com comunicação, com coisas assim, que ele não tem que focar muito, o 2 e o 7, né? Então, vamos usar essa competência dele, e quando a gente exagera e quer focar só na competência que a pessoa tem, e não trabalha o desenvolvimento do outro polo, a pessoa ela fica doente, tá?
Então, por exemplo, assim, como eu falei aqui do 2, né? Ah, então o 2 é muito prestativo, ele quer ser valorizado pelas pessoas, então vamos colocar ele na comunicação, de frente, no marketing, não sei o quê. E aí ele começa a ficar o tempo todo nisso, então ele vai começando a se cobrar demais, e cada vez que ele se cobra mais, ele quer mais aprovação das pessoas, e vai ficando viciado, né? Em ter esse reconhecimento, em ser bem visto pelas pessoas. Só que isso gera nele uma dor mesmo, né? Que seria que isso pode gerar até uma histeria, que é uma mudança muito brusca de humor, ficar muito impositivo, vai ficar muito parecido com 8. E isso vai criar uma questão neurológica mesmo. Então, cada um desses perfis, quando a gente está falando de doenças, qualidade de trabalho, né, estresse, a gente vai perceber que eles têm uma tendência a ficar doentes se eles são muito cobrados naquela competência exagerada deles, né? O 1, ele desenvolve o toque. O 2, às vezes, a histeria. O 3, ele pode desenvolver a personalidade dissociativa, né? O 4, claro, a gente tem vários níveis, né? Mas uma instabilidade de humor constante. E cada um deles, né? O 5 é muito catatônico, né? Então fica muito fechado no mental. Isso também faz mal para ele. Então, claro que é mais confortável para a gente ficar na nossa zona de conforto. Só porque a gente não entende que isso também gera dificuldades no nosso desenvolvimento como um todo, no nosso desenvolvimento integral. Então, a gente vai criando esses vícios emocionais, e esses vícios emocionais vão deixando a gente com ansiedade, síndrome do pânico. É muito comum, né, hoje em dia, né, estresse, ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque é uma cobrança exagerada para a gente dar resultado quando a gente está querendo mostrar a nossa motivação. Por isso a importância desse desenvolvimento, né, integral e do equilíbrio. Então, resumindo, pensando em longo, vamos falar um pouco agora do nosso contexto. Vou puxar um pouco esse pano para a manga, né? Claro. A gente está aí no serviço público, na administração pública e tal, e a gente vai viver alguns aninhos ainda juntos. Então, pensando em relações muito longas, principalmente, que é um pouco diferente do ambiente privado, né? Já que a rotatividade é muito alta e tudo mais. E esse é um dos motivos do nosso time, da nossa equipe estar aqui agora, ver como que a gente pode achar estratégias para conviver melhor também e para ter mais performance. Então, sabendo que a gente vai ter 25 anos de trabalho e que a gente tem toda essa diversidade de personalidades, de características, no final das contas, pelo que tu falou agora, que eu achei maravilhoso, incrível, nunca tinha pensado nisso desse jeito, reforçar aquilo que a gente já tem demais, no final das contas nem é tão, pode ser prejudicial, porque vai estar maquiando vai estar anulando a nossa necessidade de se desenvolver aquilo que a gente não tem. Então... Exatamente, vai estar maquiando a potencialidade, né? Isso, exatamente, o nosso desenvolvimento mais pleno, digamos assim. Com base nesse argumento, então a gente vai ter que aceitar um pouco de fato o conflito. Né? A gente vai ter que começar a enxergar assim, poxa, eu preciso... Eu queria até colocar... Isso, eu estou falando até no conflito pessoal mesmo, né? Não é nem com o outro só. E que, tipo assim, tu falou ali do 7 e do 1, né? Do perfixo. Eu sou 7, estou me enxergando como 7, já estou abrindo o jogo aí. Vamos imaginar que eu tenha, tu usou esse exemplo, né? Do 7 e do 1. Vamos imaginar que eu tenho uma situação em que eu sou muito da criação e tal, e da liberdade, e eu esteja me relacionando com uma pessoa que é 1, que é muito perfeccionista. Tá? E vamos imaginar que essa pessoa que é um perfeccionista, sei lá, rolou algum conflito por conta dessas nossas motivações diferentes. Por quê? Porque eu, sei lá, sou mais organizado, mais da criação, não sei nem todo, né? Que é o que a gente já sabe que coisas que também podem acontecer. O que se pode fazer, então, numa situação dessa, que acontece um conflito, né, desse tipo, né, das motivações dos opostos? O primeiro passo, a gente tem que voltar para a gente mesmo, né? Quando eu estou na defensiva, eu tenho que olhar para mim e falar, por que eu estou tão irritado? Por que isso me incomodou tanto? Porque a cobrança, né? A cobrança daquela pessoa me deixou tão fora do meu eixo. E aí entrar em contato com essa emoção, que é a motivação principal da nossa personalidade. Quando a gente entra em contato, a gente percebe, nossa, então é isso, estou projetando nele uma dor
de um acontecimento que não é ele, né? Porque a gente pensa assim, é a mesma coisa quando a gente está no trânsito, né? A gente está no trânsito e sente muita raiva. O trânsito chega para a gente colocar raiva, raiva, raiva. Não, ele ativa um gatilho que já existe em nós. Né? Uma impaciência, devia ter saído mais cedo, uma autocobrança. Foi uma necessidade não atendida. Então, primeiro de tudo, tem que olhar para essa necessidade não atendida tua. Qual foi a tua necessidade não atendida que gerou um incômodo em ti? Quando tu percebe qual foi essa necessidade não atendida, aí você tem que fazer um passo com a comunicação assertiva, né? Comunicação não violenta, eu recomendo muito. Porque daí a comunicação não violenta, tu vai fazer um passo que é perceber assim, tá, ok, já entendi por que eu fiquei assim. Então vamos pensar lá no tipo 1. O que será que atingiu ele para ele ficar assim, né? Na defensiva também. Qual foi a necessidade dele não atendida? Pô, tipo 1 tem uma necessidade de organização. Tipo 1 tem uma necessidade de dever cumprido, né? De satisfação, de prestação de contas. E eu não falei para ele as coisas. Então, aí eu vou me posicionar de uma forma não julgadora. Porque quando eu estou na defensiva, eu estou julgando o outro, né? Então, eu tenho que me posicionar de uma forma mais consciente e falar 4 passos importantes, que seria minhas necessidades, né? O que eu sinto, os meus sentimentos sempre estão relacionados a uma necessidade. Meus sentimentos positivos estão relacionados a necessidades atendidas, e meus sentimentos negativos estão relacionados a necessidades não atendidas. Então, vamos supor nesse sentido, né? Sei lá, vamos supor se tu é o 7, né, Douglas? O tipo 1 falou para ti, porque tu tá chegando sempre atrasado, que não sei o que, não sei o que. Vamos. Isso. Ou que tu deixa tua mesa sempre desorganizada, né? Não. E esse é um ambiente colaborativo, né? E não sei o quê. E aí, vamos focar no ambiente de trabalho, né? Aí tu vai dizer assim, tu vai perceber, né? A necessidade, tua necessidade feriu a necessidade dele, mas vocês estão num ambiente coletivo. Então tu pode dizer, olha, fulano, eu tive, eu fiquei um pouco chateado assim que eu cheguei, né? Que tu pediu tal coisa, porque eu tenho uma necessidade de ter liberdade, né? De criatividade. E eu não consigo ver um exemplo mais estruturado, uma coisa específica, né? Então tá, tu vai chegar. Fulano, então, quando aconteceu a situação tal, quando você falou de mim, né? Que eu não deixei as coisas organizadas. Eu fiquei chateado porque eu tenho uma necessidade de liberdade na minha mesa. E aí eu queria saber se, para ti, como é que fica se eu conseguir manter organizado o ambiente coletivo, mas a minha mesa poder ficar assim, né? Nesse estado. Tudo bem para ti? Porque é uma necessidade que eu tenho. E aí vai se comunicando, né? A comunicação não violenta, ela tem que cuidar muito, assim, com generalizações. Não pode dizer, toda vida tu faz isso, toda vida tu reclama. Generalizações sempre deixam as pessoas na defensiva. Tem que cuidar para não acusar o outro, porque geralmente quando a gente está se defendendo, a gente acusa o outro, então o outro já fica automaticamente na defensiva também. E aí a gente voltar para a nossa responsabilidade. Sempre falando de como eu me sinto, qual a minha necessidade, perguntar qual a necessidade do outro e como é que a gente chega num acordo. Seriam esses 4 passos, né? Quando a gente entende o perfil do outro, é mais fácil, porque daí eu já consigo metade do caminho andado. A pessoa não tem que ficar... Então, eu já consigo perceber que a pessoa ela tem uma necessidade de organização, então eu vou falar sobre esse assunto específico. Claro, porque na hora não veio um exemplo assim muito pontual. Não, ficou, acho que ficou. Assim, então a gente entra daí vou pegar a onda ali na pergunta do Luiz. Da gente querer, a partir dos eneatipos, identificar quem eu sou e quem o outro é, né? Porque daí a gente começa a pensar, fulano é um 8, ou aquele ali é um 2, né? Mas é um trabalho muito difícil, porque, na verdade, a gente, até na tua fala, a gente vai se identificando com vários
várias situações e momentos em que a gente é uma coisa, a gente é outra e tal. Que dica você daria para a gente conseguir investigar melhor o seu tipo, né? Que foi o que o Luiz perguntou. Seria, de fato, então, voltar mesmo à infância, no sentido assim, de perguntar, então eu vou lá perguntar para minha mãe onde é que a gente morava, sei lá, ou que situações que aconteceram, qual era a situação da minha família, qual era a situação dos meus pais naquele momento. Esse seria um primeiro caminho, voltar, então, para os 7 anos iniciais, para tentar desvendar, e sendo assim, é muito difícil descobrir o perfil do outro, né? se for por esse caminho, vai ser muito difícil a gente também conseguir identificar no nosso grupo, por exemplo, perfis, se o caminho é esse de, vou realmente voltar para os... Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Sim. Então, a gente tem, às vezes, assim, testes na internet, a gente tem algumas explicações na internet, mas com certeza é superficial e elas não são garantidas, porque isso tem a ver com autoconhecimento. E a partir do momento que eu tenho o meu autoconhecimento, eu consigo identificar melhor as pessoas, né? Então, sim, seria o autoconhecimento, buscar entrar em contato com essa infância, as motivações, e aí, com certeza, né, se aprofundar nesse conhecimento do Eneagrama ou dos perfis de personalidades em si. Então, quando eu me aprofundo nisso, quando eu me aprofundo em mim, no meu autoconhecimento, eu me aprofundo também em reconhecer os outros. Porque aí eu percebo a estrutura, né? Não só o comportamento aparente. Porque o comportamento aparente pode ser que a pessoa esteja na defensiva, né? Pode ser que ela esteja usando uma máscara no dia a dia, mas e sim a motivação. E aí, nesse sentido, se vocês me permitem, né, com certeza eu recomendo um curso que se aprofunde, para a gente buscar se integrar mais, se desenvolver, com o objetivo primeiro de se desenvolver, desenvolvimento pessoal, né, até para desenvolver inteligência emocional nesse momento atual, porque esse momento atual em que mudaram as nossas relações de trabalho, a forma como a gente está convivendo, isso tem muito a ver com vulnerabilidade, né? E nada mais vulnerável do que uma criança. Então, a gente entra muito em contato com as nossas defesas. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito na defensiva, porque elas estão sem saber o que vai acontecer, né? Sem saber qual é o próximo passo, e isso tem muito a ver com essa energia infantil, que é a que acontece na nossa formação da personalidade. Então, a criança, ela não sabe o que vai acontecer, então ela cria uma estratégia de sobrevivência, né? Então, não sei se meu pai vai entrar aqui bravo ou vou ficar feliz, então eu vou criar uma estratégia de como eu vou reagir, né? Em determinados contextos. Então, se aprofundar é o passo mais importante. E aí a gente vai conseguir se conectar. Eu vou ter agora também um curso, né? A gente vai fazer um curso online nessas datas aqui, terças e quintas em junho, para se aprofundar profundamente na nossa personalidade. Vai ser dia 12, 14 e 16... tá a data errada aqui. Vai ser em junho, a partir do dia 16 e 19, né? E aí, o importante é a gente pensar assim, que são todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvore, né, ele passará a vida inteira acreditando ser estúpido. Essa frase do Albert Einstein me chama muita atenção. Incrível. Porque na convivência, a gente tem que valorizar, respeitar as competências de cada um, mas buscar nesse nosso desenvolvimento em conjunto, em grupo, né? Para que a gente consiga se aprofundar mais nas nossas relações e na nossa convivência. Então, a resposta está, com certeza, se aprofundar. Autoconhecimento, a gente tem várias ferramentas. Comunicação não violenta é muito boa, mas eu acredito que só depois que tu entende um pouco mais do seu autoconhecimento, né? E terapia, né, gente? Muita terapia, porque todo mundo precisa, embora quase ninguém frequente. Ô, Jaque, a Carol perguntou se esse curso teu é à noite. Isso, acabei copiando um slide ali de outra apresentação antiga, mas é à noite, terças e quintas à noite, em junho. Vai começar no dia 16 de junho.
Vai ser dia 16, 18, 23 e 25. Vai ser online, né? Vai ser nesse formato que a gente está vivenciando agora. E vai ser, eu convido todos vocês a se aprofundar um pouquinho mais e para se conhecer, principalmente, mas também para lidar melhor com as pessoas que são diferentes de nós. Depois, já que você pode mandar para a gente, manda para mim, ou pode mandar para mim, que daí eu compartilho com o grupo o teu curso. Ah, eu vou mandar. Daí com as datas certinhas. Mas assim, a gente também faz isso, viu? Copiar e colar. E não. Ô, Jaque, assim, ó, pensando então eu acho que nós somos aqui um grupo, o grupo hoje é pequeno, mas assim, um grupo que convive há um tempo junto e que, se tudo der certo, a gente espera que sim, continue convivendo por bastante tempo, né? Sim. Assim, e que já tiveram vários conflitos, né? Muito, eu imagino, por causa dessas necessidades nossas que não são atendidas, o que é normal, mas porque a gente tem diversas reações, né? Cada um vai ter uma reação diferente para tentar atender a sua necessidade, né? E aí vão surgir os conflitos. Você teria, assim, alguma dica você falou desses 4 passos, né? Então, que eu já esqueci. Se você puder falar de novo, que era... 4 passos da comunicação não violenta, né? Que era da comunicação não violenta, sim, mas dicas, assim, da gente como grupo, por exemplo, numa situação de conflito, deu ali uma briga ali por alguma razão, algo que o Eneagrama nos ajudaria a resolver esse conflito? Com certeza. Eu vou colocar aqui, então, essa tela dos 4 passos que tu disse que esqueceu, para eu explicando. Ou chama o mediador, o Luiz falou ali, chama o 9. Isso. Então, olha. Deixa eu ver isso aqui. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Só a tua tela compartilhou e parou. Voltou. Tá compartilhada ou não? Não. Ah, então tá, peraí. Deixa eu compartilhar a minha apresentação para vocês terem também esse print aí, né, desses 4 passos. Aqui. Então, aqui, o Eneagrama, ele ajuda muito, porque, por exemplo, assim, primeiro, quando acontece um conflito, a gente tem que observar o acontecimento. Para observar esse acontecimento, a gente tem que imaginar como se fosse uma câmera filmando. Se uma outra pessoa com outro perfil visse essa situação, ela tem que ter a mesma observação que eu, para eu não colocar ali julgamento. Cada um de nós formou nossa personalidade a partir de julgamentos do ambiente, né? Todos nós julgamos. Então, a gente tem que conseguir observar o acontecimento sem trazer essa parte do julgamento, né? Imaginar, assim, uma câmera filmando a situação e aí outros perfis olhando e tendo a mesma conclusão. A partir do momento que tu vê o acontecimento, tu vai pensar qual que é o sentimento que ele despertou em mim. Tá? Vou trazer qual o sentimento que eu tenho com isso? Eu fiquei angustiada. Vamos supor aqui em casa, né? Vou trazer um exemplo de casa que pode ser parecido. Trabalhei o dia inteiro e tal, chego ali, tem uma pilha de louça para lavar, né? Aí eu observo o acontecimento, penso, nossa, trabalhei o dia inteiro, meu marido também trabalhou o dia inteiro, né? Mas tem uma pilha de louça para lavar e ele teve mais tempo que eu, mas ok, isso é fato, não estou julgando. Qual o meu sentimento? Fiquei angustiada, porque eu estou cansada e agora eu vou ter que lavar a louça, né? E aí, qual que é a minha necessidade não atendida? Se eu estou angustiada, é porque eu estou com uma necessidade não atendida, que é esse cansaço. Então, eu vou ter que me comunicar. Então, eu vou observar o acontecimento sem julgamento, vou dizer, no caso, meu marido, né? André,
Quando eu vi essa... Ó, presta atenção, eu não estou julgando ninguém, né? Eu vou falar, quando eu vi a pia cheia de louça, eu fiquei muito angustiada, porque eu trabalhei o dia inteiro e estou bem cansada. Como é que tu tá? Consegue lavar a louça agora? Ou a gente deixa para amanhã? É importante, na hora de fazer um pedido, a gente não fazer uma exigência, né? Quando a gente faz uma exigência, a gente não dá a oportunidade para a pessoa se posicionar. Quando a gente faz um pedido, a pessoa se sente aberta a falar também o que ela sente, a opinião dela. Aí ele pode dizer, eu também estou cansado, eu também trabalhei o dia inteiro. Na hora que eu fiquei em casa, eu fiquei cuidando do Elias, nosso filho, né? Então, eu não consegui lavar. Eu falei, então vamos combinar. Tá. Daí a gente faz um combinado em conjunto. Então, esses são os passos da comunicação não violenta, que é aplicado aos perfis. É claro que tem que perfil, por exemplo, o tipo 3, que é muito objetivo, vai pensar, meu Deus, tem que falar tudo isso aí na hora que eu precisar, na hora que eu sentir alguma coisa? Sim, tem. Por quê? Porque os perfis objetivos demais, eles esquecem de se comunicar. E os perfis comunicativos demais, eles ficam falando demais e acabam cansando quem é mais objetivo. Então, quando a gente segue um passo a passo, a gente permite uma comunicação mais fluida, né? E aí a gente percebe também que os conflitos só existem quando há ruído na comunicação. Quando a gente é claro, a gente consegue reduzir esses ruídos. Por exemplo, antigamente, vamos supor no centro médico, né? Sempre que tem algo que é necessário, que é importante, a gente precisa repetir a informação, precisa validar se a pessoa entendeu. Porque se cada um de nós tem uma personalidade e cada um tem um ponto de vista, como é que eu vou saber se o que eu falei, a pessoa entendeu? Perfeito. Respeitando, perguntando para ela o que ela entendeu disso, né? Como ela se sente com isso. Então, aqui, falando meu sentimento, minhas necessidades e perguntando quais os sentimentos e necessidades dela. Por exemplo, no médico, né? Quando o médico está operando alguém, ele fala para a enfermeira, bisturi, a enfermeira fala de volta, bisturi. Para ter certeza que não é uma tesoura, não é uma gaze, né? Então, a gente precisa aprender a se comunicar de forma mais clara. Não deduzir que o outro tem uma bola de cristal e era óbvia. É óbvio o que eu falei. Não é óbvio. A gente precisa falar claramente. Tem até um exemplo muito interessante, né, no livro do Marshall Rosenberg, que fala assim, que tinha uma mulher que estava muito incomodada, né? Que o marido estava trabalhando até tarde todos os dias. Então, ela pegou e falou para ele que estava muito incomodada. Só que ela era tipo 2. Ela não quis falar para ele que ela queria a companhia dele. Então, ela falou assim, amor, você não acha que você está trabalhando demais todos os dias? Estou preocupada com você. Ele falou, que bom, amor. Então, eu vou parar de trabalhar. E ele marcou futebol nas quartas. Ela ficou com mais raiva ainda. Por quê? Porque a necessidade dela continuou não sendo atendida. Qual que era a necessidade dela? A necessidade dela era de atenção, né? E aí, ela não falou a necessidade, ela não foi clara, porque para ela era óbvio. E não é óbvio, cada um de nós tem uma visão de mundo. Então, aprender a ser mais claro na comunicação, sem ser tão objetivo, mas também não ficar explicando tudo 1000 vezes nos mínimos detalhes, né? Porque dependendo do perfil, a gente já sabe. Daí, por exemplo, vou falar com um tipo 6. Tipo 6 tem muita necessidade de explicar várias vezes, porque ele quer ter certeza que a pessoa entendeu. Certeza absoluta, né? Isso aí, vamos supor que o tipo 6 está comunicando com o tipo 3, que é extremamente objetivo. Então, o tipo 6 explica, o processo é assim, 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 assim. O tipo 3 vai lá e fala, tá. Não, mas tu entendeu? Entendi. Tá. Mas aí, o tipo 3 não gosta de dar satisfação, né? E aí fica complicado para o tipo 6, que ele fica pensando, mas será que ele entendeu mesmo? Mas eu tenho uma parte que eu não expliquei, vou explicar de novo, porque vai que ele não entendeu e daí depois não dá tempo. Então é importante que o tipo 3 fala assim, eu entendi, é para fazer isso, isso e isso. Isso. Daí o tipo 6 fica tranquilo, não enche mais o saco do tipo 3, o tipo 3 também fica tranquilo, todo mundo faz seu trabalho, né? Aí a gente percebe que a motivação do tipo 6 é segurança, então vamos passar um pouquinho de segurança para o tipo 6, para ele ficar tranquilo. E a motivação do tipo 3 é a objetividade, então vamos falar de uma maneira mais clara, né?
Não vamos ficar repetindo a mesma coisa. Então, a gente já sabe que o tipo 8 também, ele não gosta de mimimi. Então, na hora de falar com o tipo 8, já cria uma estrutura objetiva, né? Mas deixando os passos ali para não ficar repetindo a situação. E assim, cada perfil a gente tem um jeito de falar, um jeito de se comunicar de forma mais assertiva, respeitando as motivações de cada um, né? Então, por exemplo, o tipo 2, né? O tipo 2, ele leva as coisas mais para o lado pessoal. Então, ele gosta de sentir também um carinho pessoal, né? Ele não gosta quando as pessoas são muito frias, mandam como se ele não fosse uma pessoa. São objetivas demais. Então, para o tipo 2 é legal, né? Trazer um toque mais pessoal na hora de falar. Então, ele se sente mais valorizado. Ô, Jaque, pensando num time de... A gente já está, na verdade, agora o tempo está no final, né? Se o pessoal tiver que sair também, aí fica super à vontade. Muito legal os colegas estarem aqui juntos. Se alguém mais quiser falar... Aliás, eu vou parar de falar. Primeiro eu vou perguntar se mais alguém quer falar, porque eu teria mais uma última pergunta. A Sabrina tem mais uma. Alguém quer falar antes de nós? Senão nós estamos monopolizando o papo aí. Fiquem à vontade, gente. Nada? Dou-lhe uma. Pode seguir, Carol. Se não tiver mais ninguém, então eu vou perguntar. Tá, beleza. Eu estava pensando assim, que a ideia é então a gente se conhecer, né? Se aprofundar e tudo mais. Pensando numa equipe de trabalho, no contexto de trabalho, é indicado, existe uma indicação no Eneagrama da gente, quem sabe fazer então o Eneagrama da equipe, para que todos saibam qual é o número, qual é o eneatipo de cada um. E assim, eu estou pensando já de maneira prática, vamos dizer assim, né? Imagina Claro. que a gente pudesse fazer vou tentar falar mais perto aqui, eu estou com o microfone. Tá. Imagina se a gente pudesse fazer um quadro, lá onde a gente trabalha, e colocasse o rostinho de cada um em cada eneatipo. Isso é bom ou ruim para o trabalho? Teria que ser um acordo, eu acho, da equipe, né? Para as pessoas não se sentirem muito mal. Não sei, Jaque, o que tu acha disso? E aí, a partir daí, a gente poder explorar mais o Eneagrama no trabalho. Sei lá, só uma viagem. Não, tem várias práticas já reconhecidas sobre esse tipo de método, né? Inclusive o Google, várias outras empresas usam isso. Tem algumas críticas também, porque daí a gente acaba se prendendo, né, ao perfil e não permite que a pessoa seja diferente, né? Então fez isso. Então, é legal para a compreensão do perfil da personalidade, mas se a gente tiver maturidade suficiente, né, de não ficar o tempo todo falando, só podia ser o teu tipinho mesmo, porque isso. E não usar isso de uma maneira negativa. Se for uma equipe madura, aí, que consiga a galera olhar já está me julgando aqui também no chat, viu? Mas assim, é óbvio que esse conhecimento é maravilhoso e é disponível para todos, né? Seria interessante, porque daí a gente compreende a motivação. Se for com esse objetivo, né, de compreender a motivação e trabalhar o desenvolvimento, é super positivo. Mas sempre com esse cuidado de não cair sempre no julgamento. Porque quando acontece um conflito, a gente tende, né, a olhar o lado ruim. Então, daí tem que tomar esse cuidado. Mas, com certeza, é muito indicado, né? Várias empresas a gente faz o curso justamente para conseguir alinhar esse trabalho em equipe e as pessoas se compreenderem melhor. Tá legal, obrigado. Jaque, que eu ia comentar sobre ali os passos, né? A gente observar o acontecimento e qual o sentimento. Mas a identificação do sentimento também é um passo que pode nos confundir ali. Porque, por exemplo, você pode chegar em casa e ver a louça. E daí você pensa, eu tô com raiva. Daí você vai falar, não é raiva, é porque é injusto. Ou em alguma outra situação, você vai pensar assim, poxa, mas aquilo me incomodou tanto, pode ser uma inveja. Mas daqui a pouco você vai dizer, não é uma inveja, é porque eu me senti, sei lá, preterido, qualquer coisa, entende? Essa identificação do sentimento, ela também é uma parte difícil desse momento de você conseguir identificar
se de fato é raiva, se aquilo te incomodou porque você ficou com raiva, foi porque você ficou com inveja, ou foi... Não, normalmente a gente fala, não, mas é porque foi injusto. E como se isso justificasse qualquer sentimento menos nobre, né? Exato. E que é uma parte difícil, ainda mais se quando criança as pessoas nos disseram, não tá doendo, não é isso, né? E que aí mesmo que a gente confundiu tudo, para aí como adulto conseguir identificar, né? É muito difícil mesmo a gente identificar os sentimentos, porque a gente vai muito para o pensamento, justamente porque a gente não pode se mostrar vulnerável, né? Então a gente acaba indo para o pensamento. Por exemplo, injustiça não é um sentimento, porque eu acabo botando para o outro a responsabilidade pelo que eu sinto, né? Se foi injusto, ele que não foi justo comigo. Então, eu não estou falando do sentimento. Sentimento é o que está dentro de mim. Injustiça é um pensamento. Então, a gente costuma confundir muito pensamento com sentimento, para justificar, porque a gente tem dificuldade de falar de sentimentos, né? Sentimento não é valorizado, e é por isso que a gente tem tanta dificuldade na comunicação. Então, por exemplo, eu sinto que o fulano não gosta de mim. Tu não pode sentir que o fulano não gosta de ti. Pode pensar que ele não gosta de ti, mas só ele sente, né? Então, a gente confunde o tempo todo o sentimento com o pensamento. Então, é o autoconhecimento também que vai trazer essa consciência de quais os sentimentos predominantes. Então, sentimento é o que está dentro de mim. É raiva, tristeza, euforia, angústia. Quando eu falo de sentimento, eu nunca boto a responsabilidade para o outro. Quando eu falo de sentimento, eu sempre trago a responsabilidade para mim. No final das contas, é um trabalho gigantesco, é um treinamento, né, Jaque, que a gente tem que fazer aí para desenvolver essas competências de identificar os nossos sentimentos. É realmente muito complexo, né? Sim, é bastante complexo. A Carol colocou ali julgamento, A Carol colocou no chat, é muito difícil diferenciar o que é quando a gente está só descrevendo um fato, como um observador, como tu colocou lá, só saindo no nosso corpo, olhando de fora, de cima, né? Ou quando a gente está julgando. Por quê? Porque a gente está sempre envolvido naquela situação e tem emoções e sentimentos ali. No final das contas, o que a gente tem que fazer nesse momento é tentar diminuir, talvez, a carga de julgamento, né? Não sei se a gente vai conseguir tirar totalmente, enfim, sei lá. Não tem como tirar o julgamento, faz parte da nossa personalidade. A gente formou quem a gente é julgando a partir do ponto de vista. Mas existe um campo, né, entre o certo e o errado, e é nesse campo que a gente precisa entrar quando a gente vai se comunicar. Quando a gente está na defensiva, por isso que é bom aí na hora voltar, respirar, né, deixar passar essa emoção, ou aprender a lidar com a nossa emoção, dependendo de cada personalidade, para conseguir daí sim observar e se comunicar. Quando a gente se comunica na defensiva, a gente não está aberto ao que o outro vai falar, e a gente também não está aberto a falar de forma assertiva, porque a gente está com uma dor e a gente quer jogar para fora, né, essa dor. No final das contas é uma baita dica, porque a gente vai estar identificado com aquele momento e isso vai prejudicar um monte a nossa observação. E provavelmente a gente vai estar tendo um papel de julgador. Se a gente se a gente está analisando um fato nessa ótica muito emocionalmente envolvido, né? Na defensiva, aliás, digamos. Sim. Quando a gente está na defensiva, a gente não consegue ouvir, né? Então, por isso que sempre que a gente está num assunto polêmico, as pessoas estão muito na defensiva, então ninguém se ouve, né? Fica todo mundo só discutindo, é uma conversa que não leva a nada. E a gente tem vivido tempos muito fortes, né, nessa questão. Então, é importante que todo mundo sinta que é um ambiente seguro para que a gente possa conversar e respeitando a opinião do outro. Mas, para isso, eu tenho que me desapegar da necessidade de mostrar que eu estou certo. Para isso, daí, eu também preciso não estar na defensiva, né? Preciso me preparar para esse momento de comunicação. Ô, Jaque, você pode colocar naquele slide que tinha essa frase? Eu queria copiar. Que tinha essa frase da necessidade de não precisar convencer os outros. Na hora eu não consegui copiar. Tentei, mas não deu. E
Vou botar ali, calma aí. E essa palestra que você falou do poder da vulnerabilidade, eu não vi, ela tá em algum lugar, assim, tipo YouTube, Tá TED? no YouTube posso encaminhar para ti, tu pode encaminhar para tua equipe, é muito legal. É a Brenner, ela é ótima, ela também tem até o livro aqui, que é essa. Eu tenho. Eu esqueci. Aqui, ó. A coragem de ser imperfeito. É ótimo, porque ela é tipo um perfeccionista. Então a fala dela é bem legal de ver a coragem de ser imperfeito. Até o corpo, fisicamente, né? Cada um de nós fisicamente apresenta traços, né? De acordo com as nossas defesas que a gente criou. Então, para praticar o processo de resolução de conflitos, devemos abandonar completamente o objetivo de levar as pessoas a fazer aquilo que nós queremos. Uma outra frase também que eu gosto muito, né? E que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ver se tá aqui. É uma frase do Rubem Alves, que também é. Vou pegar aqui uma palestra sobre conflitos que eu na quarentena. Que exige isso, né? A gente está muita dificuldade de ouvir de verdade. Então, o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber, não com a cabeça. Não ir para o campo das ideias. Porque quando a gente vai para o campo das ideias, a gente não se conecta, não tem a empatia. A gente quer ter razão, né? Porque está na cabeça. Cabeça é razão. Mas com o coração, com a empatia, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Então, é muito importante, quando a gente entra num momento conflituoso, que a gente consiga sair do campo das ideias, da razão, da necessidade de ter razão, e se conectar com a empatia, com o ser humano que está por trás daquela ideia, né? E com as necessidades desse ser humano. Todo ser humano tem uma necessidade. Todo ser humano precisa ser respeitado. Às vezes, as ideias, as ações, né, não podem ser respeitadas, né? Ações que ferem a vida, por exemplo, ações que são desumanas não podem ser respeitadas. Mas o ser humano que está ali merece respeito, né? Então, se conectar com esse ser humano. Tudo bem aqui essa frase? Ótimo. Então, acho que né, vocês pegaram ali também os meus contatos, né? Qualquer coisa também depois eu passo para a Sabrina, para vocês terem acesso. E acredito que mais alguma questão que gostariam de falar. É difícil, não é fácil, né? Porque quando a gente está no mundo da cabeça, que é o que a nossa sociedade prioriza, só porque a gente tem que perceber que isso leva a gente para um conflito não saudável. Quando a gente se conecta com humildade, a gente pode discutir ideias sem desvalorizar o ser humano que está ali. Porque senão a gente fica muito radical, sabe? Meu, como é que essa pessoa pensa isso? Ela é desumana. Não, a pessoa... E aí a gente se desconecta com o ser, a pessoa que merece respeito, o ser, né? Às vezes as ideias são contraditórias e é questionável se merece respeito ou não, mas o ser humano merece, né? E ele sente. Então, quando alguém de nós sente que não está sendo respeitado, fica na defensiva. E na defensiva, a gente quer mais impor mais ainda a nossa ideia. Jaque, assim, ó, o que eu tenho para te dizer dessa tua participação aqui? Eu acho que sem palavras, né? Eu vou tentar, então, sentir só, passar esse sentimento, essa energia, já que você está falando isso. Não, muito, muito bom. O sentimento que eu tenho, então, é um sentimento de muita felicidade mesmo, muito aprendizado, muito empolgado com esse teu aprendizado. E, ao mesmo tempo, também um sentimento de, meu Deus, muita coisa para a gente fazer, né? De muito trabalho, assim. Mas te agradecer demais, eu amei, achei muito legal mesmo. Acho que, espero, o pessoal estava falando aqui no chat, gostaram.
Imagino. A gente está morrendo de saudade também, porque nós estamos só trabalhando em casa, né? Essa webconferência é mais um momento da gente encontrar os nossos colegas. Então, Nilo, muito bom de tu estar aí junto, Carlos, Felipe, a mãe está aqui junto também, eu convidei a mãe para participar, que ela também gosta desses assuntos, até, né, te peço licença, já que não tinha te falado, mas, enfim, a Carol, e o Bruno também estava aqui conosco, então todo mundo está aí dedicando o seu tempo e, pô, acho que é muito massa. A Nath também está aqui, desculpa, Nath. Então, obrigado, gente. Acho que com isso a gente pode ir terminando e agradecer de coração. Muito bom. Eu que agradeço também essa oportunidade, eu fico feliz, porque a gente está em momentos que a gente precisa se desenvolver, né? Não tem mais para onde fugir, não podemos mais ficar cada um na sua personalidade, querendo o mundo do nosso jeito. A gente precisa trabalhar na cooperação, e é só em momentos assim que a gente pode, né, buscar essa ajuda, quando a gente está em grupos, quando a gente se convive, quando a gente realmente quer essa mudança, a gente consegue. Então, para mim, também é uma grande oportunidade estar aqui e é um aprendizado para a vida inteira, né? O primeiro aprendizado deles é a gente ser tolerante com a gente, né? E saber que a gente não pode querer que os outros sejam como a gente quer, porque nem a gente é como a gente quer, né? Ixi, complicou. É isso mesmo. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada mesmo pela participação. E eu estou aqui disponível, né? Vou mandar meus contatos para vocês aí. E quem quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp aí. Beijão, Jaque. Obrigado. Sim, valeu, obrigada, Jaque. Te agradecer pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui conversar com a gente nesse momento. Eu sou suspeita, né? Porque te admiro demais e é uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Mas obrigada por vir compartilhar, tá? Muito obrigada. Sempre bom te ouvir, sempre, sempre, sempre. Ótimo, muito legal. Que a gente saia pensando assim, né? Como a gente pode ser um pouquinho melhor. Tá bom, gente? Na verdade. Obrigado, Jaque. Esqueci de agradecer tu, Nessa. Obrigado aí por ter oportunizado isso e por todo o aprendizado também. Às vezes eu falo, mas a Sabrina também está por trás de tudo isso, sempre. Aliás, está na frente de tudo isso. São anos, né, Jaque? São anos de construção disso. Não é assim. Anos de uma amizade. Obrigada, Jaque. Valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigada também. Tchau, tchau. Tchau.